Dia 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Nós não vemos as coisas como são, mas como somos. Sua vida é formada como você a enxerga. O modo com qual você define a vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhe como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. E algumas vezes fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que não tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem levaria à mente? Essa vida é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga. Consciente ou inconsciente, é sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos, até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá a pressão da maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida? Você pode fundamentar a vida em uma metáfora defeituosa, a fim de cumprir os propósitos para os quais Deus criou. Será necessário desafiar a sabedoria, pular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade, palavras com provações, tentações, refinar e testar. Ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quanto este teste precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden e Davi falou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus, mas a Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa e toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado por Deus. Observa a sua relação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades,
as decepções, até mesmo o clima. Ele observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foram jogados no chão, ou quando é educado com uma balconista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever algum deles, com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em uma vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com que minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste é muito importante. Diz a respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus retira intencionalmente e não sentimos sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor deixou só a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e preparar para uma personalidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, já outros não são sequer perspectíveis, mas todos têm explicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-los, e assim vocês poderão sair delas. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que preservam quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A vida é um cargo de confiança, um ato de fé. Esta é a segunda metáfora bíblica na vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, nas oportunidades, os relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com um reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e todos que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma. Durante nosso breve período de vida, Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-lo a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer e desfrutá-lo algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muito e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tinham poder sobre os peixes do mar, sobre aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu ao ser humano foi administrar e cuidar das coisas. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado
como a responsabilidade que Deus pôs nas mãos. A Bíblia diz: você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus? Porque vocês se vanglorizam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usaremos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era conforto com o qual não podíamos arcar. E aproveitamos o multissimo. Eles nos disseram: usem como se pertencessem a vocês. E foi como fizeram. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e pratos e até nos divertimos pulando na cama. Mas sabíamos, durante todo o tempo, a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida e com um cargo de confiança, e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos, enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Afinal de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você receberá o reconhecimento de Deus e ele lhe dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porém o cargo de muitas coisas. Terceira coisa, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste como um cargo de confiança, designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhe confiará as verdades e riquezas celestiais? Dia 5. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16:10. Pergunta para meditar: o que aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou?